Boa tarde, pessoal. Então, retomando a nossa leitura, a gente tinha parado na página 58. Mas como faz um tempinho que a gente não se encontra, eu vou voltar. Então, a gente vai começar na página 56, que é o capítulo 4, o eu e o outro. Daí a gente parte daí, depois a gente vê até onde a gente vai. Então, da última vez, chegamos a um ponto em que nos perguntávamos qual é a natureza da resistência. Vocês sentiram que existe ambiguidade, e não somente complexidade, na nossa abordagem desse fenômeno da resistência. Diversas formulações de Freud parecem mostrar que a resistência emana daquilo que está para se revelar, isto é, do recalcado, ou ainda, os primeiros tradutores traduziram, então, underdrückt por sufocado, é bem frouxo, e verdrängt, ou underdrückt, seriam a mesma coisa? Não vamos entrar nesses detalhes. Só o faremos quando tivermos começado a ver se estabelecerem, na experiência, distinções entre esses fenômenos. Gostaria de levá-los hoje, nos escritos técnicos, a um desses pontos em que a perspectiva se estabelece. Antes de manejar o vocabulário, trata-se de tentar compreender, e com esse fim, colocar-se no lugar a partir do qual as coisas se ordenem. Na apresentação de doentes da sexta-feira, anunciei-lhes a leitura de um texto significativo, e vou tentar manter a minha promessa. Existe no meio da coleção dos escritos ditos técnicos um texto que se chama A Dinâmica da Transferência. Como todos os textos dessa coleção, não se pode dizer que tenhamos motivos para estar inteiramente satisfeitos com sua tradução. Existem inexatidões singulares que vão até os limites da impropriedade, algumas espantosas. Elas vão todas no mesmo sentido, que é apagar as arestas do texto. Aqueles que sabem o alemão, nem sei o quanto recomendar que se dirijam ao texto original. Assinala um corte na tradução, um ponto colocado na penúltima linha, que isola uma frase muito pequena, que parece estar ali sem que se saiba por quê. Enfim, lembremo-nos, ninguém pode ser morto in absentia ou in effigie. No texto alemão existe. Por que é preciso se lembrar que ninguém pode ser morto in absentia ou in effigie? É articulada a frase precedente, isolada. A frase não se compreende quando o texto de Freud é perfeitamente articulado. A passagem deste artigo que lhes anunciei, vou lê-la, vocês encontrarão na página 55 da tradução francesa. Ela se articula diretamente com a passagem importante dos estudos, que eu lembrei para vocês, onde se trata da resistência encontrada por aproximação no sentido radial, como diz Freud, no discurso do sujeito, quando ele se aproxima da formação profunda que Freud chama de o núcleo patógeno. Estudemos um complexo patógeno às vezes muito aparente e às vezes quase imperceptível. Traduzirei antes por, ou bem aparente, como sintoma. O bem impossível de aprender, não manifesto, porque se trata da maneira pela qual o complexo se traduz, e é da tradução do complexo que se diz que ela é aparente ou que ela é imperceptível. Não é mais a mesma coisa que dizer que o próprio complexo ou é. Existe na tradução francesa um deslocamento que basta para produzir uma flutuação. Eu continuo. Desde a sua manifestação no consciente até as suas raízes no inconsciente, chegamos logo a uma região em que a resistência se faz sentir tão nitidamente que a associação que surge então leva a sua marca. Dessa resistência, nos parece, como um compromisso, entre as exigências dessa resistência e a do trabalho de investigação. Não é propriamente a associação que surge, é nasce enfim, a mais próxima, a próxima associação, mas, enfim, o sentido é conservado. A experiência está ao ponto capital. Mostra que é aqui que surge a transferência. Quando alguma coisa, entre os elementos do complexo, do conteúdo deste, é susceptível de se reportar à pessoa do médico, a transferência ocorre,
fornece a ideia seguinte e se manifesta sob a forma de uma resistência, de uma parada das oscilações, por exemplo. Tais experiências nos ensinam que a ideia de transferência chegou a deslizar de preferência a todas as outras associações possíveis até o consciente, justamente porque ela satisfaz a resistência. Essa última parte de frase é sublinhada por Freud. O fato desse gênero se reproduz num número incalculável de vezes ao longo de uma psicanálise. Todas as vezes que nos aproximamos de um complexo patógeno, é antes da parte complexa que se pode converter em transferência, que é empurrada em direção ao consciente e que o paciente se obstina em defender com a maior tenacidade. Os elementos desse parágrafo que merecem destaque são esses. Inicialmente, logo chegamos a uma região em que a resistência se faz sentir com nitidez. Essa resistência emana do processo mesmo do discurso de sua aproximação, se é que posso dizer isso. Em segundo lugar, a experiência mostra que é aqui que surge a transferência. Em terceiro lugar, a transferência se produz justamente porque satisfaz a resistência. Em quarto lugar, um fato desse gênero se reproduz um número incalculável de vezes ao longo de uma psicanálise. Trata-se de um fenômeno sensível na análise, e é essa parte do complexo que se manifestou sob a forma transferência. É empurrada para o consciente nesse momento. O paciente obstina-se em defendê-lo com a maior tenacidade. A que se junta uma nota que coloca em relevo o fenômeno de que se trata. Fenômeno com efeito observável, algumas vezes, com uma pureza extraordinária. Essa nota recorta uma indicação que emana de outro texto de Freud. Quando o paciente se cala, há todas as chances de que essa parada no seu discurso seja devida a algum pensamento que se relaciona ao analista. No manejo técnico, que não é raro, mas que não obstante ensinamos aos nossos alunos a medir, a refrear, isso se traduz por uma questão do tipo: sem dúvida, você tem alguma ideia que se relaciona comigo? Essa solicitação cristaliza, às vezes, o discurso do paciente em algumas observações que concernem, seja o aspecto, seja a cara, seja o mobiliário do analista, seja a maneira pela qual o analista o recebeu naquele dia, etc. Esse manejo não deixa de ter fundamento. Alguma coisa dessa ordem pode habitar, nesse momento, o espírito do paciente, e focalizando assim as suas associações. Pode-se extrair delas com muita, pode-se extrair delas coisas muito diversas, mas observa-se, às vezes, um fenômeno infinitamente mais puro, no momento em que ele aparece, pronto para formular alguma coisa de mais autêntico, de mais quente, do que jamais pôde atingir até então. O sujeito, em certos casos, se interrompe e emite um enunciado de que pode ser este. Eu realizo de repente o fato da sua presença. Está aí, uma coisa que me aconteceu mais de uma vez, e de que os analistas podem facilmente dar testemunho. Esse fenômeno se estabelece em conexão com a manifestação concreta da resistência, que intervém no próprio tecido da nossa experiência em função da transferência. Se ele adquire valor seletivo, é que o próprio sujeito sente então, com uma brusca virada, uma viravolta súbita, que o faz passar de uma vertente a outra do discurso, de um acento a outro da função da palavra. Quis colocar logo adiante de vocês esse fenômeno bem centrado, que elucida o nosso assunto de hoje. É o ponto que vai nos permitir, de novo, para colocar as nossas questões. Antes de prosseguir nessa caminhada, quero deter-me um momento no texto de Freud, para lhe mostrar bem o quanto aquilo de que falam é a mesma coisa de que ele fala. É preciso que você se liberte, por um instante, da ideia de que a resistência é coerente com essa construção, segundo a qual o inconsciente é, num dado sujeito, num dado momento, contido e, como se diz, recalcado. Seja qual for a extensão que possamos dar ulteriormente ao termo resistência, na sua conexão com o conjunto das defesas, a resistência é um fenômeno que Freud localiza na experiência analítica. É por essa razão que a pequena nota anexa à passagem que li para vocês é importante. Freud coloca aí os pingos nos is.
Não se deveria concluir, entretanto, por uma importância patológica? É, bem o que estou lhe dizendo. Não se trata da noção que o termo só depois daquilo que motivou, no sentido profundo do termo, as etapas do desenvolvimento do sujeito. Aqui tem uma nota de rodapé. Vamos ver. Aqui, então, no termo só depois, é a tradução de après coup, equivalente ao alemão nachhaltig, ou algo assim. Dada a tradução já existente de après coup, posterior, posteriormente, cabe justificar a nossa tradução. O termo nachhaltig, frequentemente empregado por Freud, está ligado à sua concepção da temporalidade e da causalidade psíquica. Trata-se aí do remanejamento em função de experiências novas, certas experiências, impressões e traços mnemônicos, os quais, só por efeito retroativo, ganham sentido novo que lhes confere eficácia psíquica. Adquirem-nos, pois, posteriormente, o sentido posterior, mas é preciso notar que, de modo algum, é dado no momento mesmo em que a experiência é vivida. Esse senão é constitutivo da causalidade psíquica, e não obedece ao determinismo linear, mas é retroativa e cabe à tradução dar conta dele. Daí o só depois, tradução que nos foi proposta por M. de Magno. Então, o só depois, né? Então, daquilo que motivou, no sentido profundo do termo, as etapas do desenvolvimento do sujeito, por uma importância patogênica particularmente grande do elemento escolhido em vista da resistência de transferência. Quando no curso de uma batalha, os combatentes disputam encarniçadamente a posse de algum pequeno campanário ou de alguma fazenda, não deduzimos disso que essa igreja é um santuário nacional, nem que a fazenda abriga os tesouros do exército. O valor dos lugares pode ser tático e só existir para esse único combate. É no movimento através do qual o sujeito se revela que parece um fenômeno que é a resistência. Quando essa resistência se torna muito forte, surge a transferência. É um fato que o texto não diz um fenômeno de transferência. Se Freud tivesse querido dizer aparece um fenômeno de transferência, ele o teria dito. A prova de que essa diferença significativa é o fim do artigo. Na última frase, o que começa por reconheçam que nada é mais difícil em análise do que, traduziu em francês, ver as resistências, enquanto o texto diz, diverse, nossa, isso é, o acosso dos fenômenos de transferência. Utilizo essa passagem para lhes mostrar que a palavra em alemão é do vocabulário de Freud, porque aliás se traduziu por resistência, não é um sinal de grande cultura, senão de grande compreensão. O que Freud escreveu é que aí precisamente surge não o fenômeno mesmo de transferência, mas um fenômeno essencialmente relacionado com ela. Quando ao resto, trata-se ao longo desse artigo da dinâmica da transferência. Não tomo no seu conjunto todas as questões que são ali colocadas, porque tocam a especificidade da transferência em análise. O fato de que a transferência não está aí, como em qualquer outro lugar, mas que desempenha uma função inteiramente particular. Aconselho-os a ler este artigo. É, entretanto, como vocês verão, o ponto pivô daquilo que se trata na dinâmica da transferência. O que é isso pode nos ensinar sobre a natureza da resistência? Pode isso nos permitir responder à questão quem fala? E, portanto, saber o que quer dizer a reconquista, o reencontro do inconsciente? Colocamos a questão do que significa uma memória. Rememoração, técnica de rememoração, do que significa livre associação, enquanto nos permite aceder a uma formulação da história do sujeito. Mas o que acontece com o sujeito, ao longo desse progresso, será que é sempre do mesmo sujeito que se trata?
Eis-nos diante de um fenômeno onde apreendemos um nó nesse progresso, uma conexão, uma pressão original, ou antes, para falar propriamente uma resistência, vemos num certo ponto dessa resistência produzir o que Freud chama a transferência. Quer dizer, aqui, a atualização da pessoa do analista, extraindo da minha experiência. Eu lhes disse há pouco que no ponto mais sensível, parece-me, e mais significativo do fenômeno, o sujeito assente com uma brusca percepção de algo que não é fácil de definir. Presença. Está aí, um sentimento que não temos o tempo todo. Certamente, somos influenciados por toda espécie de presenças, e o nosso mundo só tem sua consciência, sua densidade, sua estabilidade vivida, porque de certa maneira levamos em conta essas presenças, mas não as realizamos como tais. Vocês sentem que é um sentimento de que eu direi que tendemos insensatamente a apagá-lo da vida. Não seria fácil viver se a todo instante tivéssemos o sentimento da presença com tudo, o que ela comporta de mistério. É um mistério que afastamos e ao qual, para dizer logo tudo, nos acostumamos. Acredito que está em algo em que não chegaríamos nunca a parar demasiadamente. Vamos tentar tomá-lo por outras pontas, porque o que Freud nos ensina, o bom método analítico, consiste em reencontrar sempre uma mesma conexão, uma mesma relação, um mesmo esquema, que se apresenta ao mesmo tempo nas formas vividas, em comportamentos e também no interior da relação analítica. Trata-se, para nós, de estabelecer uma perspectiva, uma percepção em profundidade de diversos planos, noções, como o isso e o eu, que estamos habitados por certos manejos a colocar de maneira maciça, talvez não seja simplesmente um par contrastado. É preciso escalonar aí uma estereoscopia um pouco mais complexa, que a gente também tem uma nota de rodapé. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Noções como o isso. Daí, então a gente vai na página 380, que o isso aqui tem uma nota gigante, que é a tradução do Sá, ou algo assim. Na literatura psicanalítica francesa, corresponde ao es alemão, dado a prevalência do id na tradução portuguesa. Trata-se de discutir o termo aqui proposto. O id latino é a solução da Standard Edition, que preferiu esse termo ao it, em nome do paralelismo com o ego. Então, já estabelecido há muito tempo, sem entrar diretamente no mérito da solução inglesa, pode-se dizer que a sua adoção na língua portuguesa não se sustenta. A forma mesma como Freud justifica a escolha do termo, as nolo indica, antevendo a estranheza do leitor diante da escolha de simples pronomes ao invés de nomes gregos pomposos, para designar as duas instâncias psíquicas. Freud insiste no fato de que na psicanálise se procura estar próximo do modo popular de pensar, preferindo-se tornar os conceitos do mesmo cientificamente utilizáveis ao invés de rejeitá-los. Acrescenta que é necessário proceder assim, pois os ensinamentos da teoria psicanalítica devem ser compreendidos pelos pacientes, frequentemente muito inteligentes, mas nem sempre letrados. E o que é esse pessoal se liga diretamente a certas formas de expressão utilizadas normalmente. Freud nos mostra aí que a teoria deve utilizar o material significante da língua em que se elabora. Traduzir um texto de Freud ou de Lacan é fazer existir a teoria psicanalítica numa outra língua. Isso é, fazer existir os seus termos na língua para a qual se traduz e na qual a teoria se fará ouvir. Esse respeito, e mesmo se nos escritos técnicos de Freud, Lacan utiliza alternativamente o id e o sa.
É de notar que nos textos de seminários ulteriores haverá uma prevalência definitiva do santo. Cabia-nos, pois, para traduzir, encontrar na língua portuguesa um termo que levasse simultaneamente em conta a solução francesa e o alemão. Um pronome neutro de que não há equivalência gramatical exato nem no francês nem no português, o S foi introduzido por Freud para designar as características psíquicas que não as do eu. Nesse texto, Freud atribui ao termo o termo a Grodzick, e cita Nietzsche, que designava por aí. O que há de não pessoal, e por assim dizer, de necessário por natureza no nosso ser. O conceito freudiano designa, pois, o domínio psíquico estranho ao eu, referindo-se ao que é não pessoal, enquanto pronome, com efeito, é um pronome impessoal. Além de seu valor de demonstrativo, só funciona como substantivo de um pronome pessoal. Tendo em vista o nosso demonstrativo, ou isso, como sa, é o mais determinado, funcionando igualmente como um pronome pessoal. Não põe os pés na mesa, isso não se faz. Esse fato gramatical e ainda a valorização por Freud do uso corrente, uso que encontramos no francês e português, é a expressão que, aliás, para pontuar o discurso na análise, nos leva a traduzir o sa por isso. Essa solução foi submetida ao Dr. Lacan e por ele aprovada. Então, por isso que se tem isso, um texto gigante para falar sobre isso. Então, trata-se para nós estabelecer uma perspectiva, uma percepção e produtividade de diversos planos, noções como o isso e o eu. Estamos habituados, por certos manejos, a colocar de maneira maciça, talvez não sejam simplesmente um par contrastado. É preciso escalonar aí uma estereoscopia um pouco mais complexa. Aqueles que assistiram meu comentário do Homem dos Lobos, já tão longínquo agora, há um ano e meio, eu gostaria de lembrar certos pontos particularmente surpreendentes desse texto. No momento que aborda a questão do complexo de castração do seu paciente, questão que ocupa uma função extremamente particular na estruturação desse sujeito, Freud formula o problema seguinte: quando o temor da castração entra em questão nesse sujeito, aparecem sintomas que se situam no plano que chamamos comumente anal, porque são manifestações intestinais. Ora, todos esses sintomas nós o interpretamos no registro da concepção anal das relações sexuais. Consideramos que eles testemunham uma certa etapa da teoria infantil da sexualidade. Com que direito? Pelo fato mesmo de que a castração entrou em jogo, o sujeito não se elevou a um nível de estrutura genital. Qual a explicação de Freud? Quando o sujeito diz Freud, quando o sujeito diz Freud, tinha chegado a uma primeira maturação, ou pré-maturação infantil, estava maduro para realizar, ao menos parcialmente, uma estruturação mais especificamente genital da relação dos seus pais, recusa, recusou a posição homossexual, que é a dele nessa relação. Não realizou a situação de piano, recusou, rejeitou a palavra alemã Verwart, tudo que é do plano da realização genital. Voltou à sua verificação anterior dessa relação afetiva. Tirou para posições da teoria anal da sexualidade. Não é nem mesmo um recalque, no sentido em que um elemento que teria sido realizado num certo plano se encontraria no posto de lado. Recalque, diz ele na página 111, é outra coisa. Devido a pessoas cuja intimidade com Freud, deveria talvez tê-las iluminado um pouco mais, mas sem dúvida não basta ser levado à relíquia de uma personalidade iminente para estar autorizado a fazer de si, mesmo o guardião dela. Traduz-se. Um recalque é outra coisa que um julgamento que rejeita e escolhe. Por que traduzir Verfeng assim? Convenho que é difícil, mas a língua é francesa. Ele para. Nisso tem uma intervenção do Sr. Hippolyte. Ele questiona.
Rejeição? Sim, rejeição. Ou, no caso, recusa. Por que introduzir, de repente, um julgamento aí dentro, ao nível em que nenhum lugar atrás de Urtre a Werfen, 3 páginas diante, na linha 11, após a elaboração das consequências dessa estrutura, Freud conclui dizendo: é a primeira vez que Urtre vem a sua pena para encerrar a passagem. Mas aqui não há nenhum julgamento foi feito sobre a existência do problema da castração. Mas as coisas estão aí, como se elas não existissem. Essa articulação importante indica-nos que na origem, para que o recalque seja possível, é preciso que exista um para além do recalque, algo de derradeiro, já constituído primitivamente, um primeiro núcleo do recalcado, que não só se revela, mas que por não se formular, é literalmente como se não existisse. Sigo aí o que diz Freud. Entretanto, em certo sentido, está em algum lugar, porque Freud nos diz isso, em toda parte. Ele é o centro de atração que a chama para si todos os recalques ulteriores. Eu direi que é a essência mesma da descoberta freudiana, para explicar como se produz um recalque de tal ou tal tipo, histérico ou obsessivo. Não é necessário, afinal de contas, recorrer a uma predisposição inata. Freud admite isso, às vezes, como um grande quadro geral, mas nunca como um princípio. Leia o segundo artigo, em 1898, sobre as neuroses de defesa. As formas que tomam recalque são atraídas por esse primeiro núcleo, que Freud atribui, então, a uma certa experiência, a que chama a experiência original do trauma. Retornaremos mais tarde à questão de que quer dizer trauma, cuja noção deve ter sido relativizada, mas retenho que o núcleo primitivo é de um nível diferente dos avatares do recalque. É o fundo e o suporte deles, na estrutura daquilo que acontece ao mundo dos lobos, da realização da experiência genital, é um momento inteiramente particular, que o próprio Freud diferencia de todos os outros. Coisa singular o que está ali excluído da história do sujeito, que ele é incapaz de dizer. Foi preciso, para dar cabo disso, o acosso de Freud. É então que a experiência repetida do sonho infantil tomou o seu sentido e permitiu não o revivido, mas a reconstrução direta da história do sujeito. Suspendo por um momento o tema O Homem dos Lobos para tomar as coisas por uma outra ponta. Tomemos trauma no capítulo 7, consagrado aos processos do sonho. Freud começa resumindo o que se depende de tudo que elaborou ao longo desse livro. A quinta parte do capítulo começa por esta frase magnífica. É bem difícil dizer, é bem difícil restituir pela descrição de uma sucessão, porque ele elabora mais uma vez que já explicou o sonho. A simultaneidade de um processo complicado e ao mesmo tempo parecer abordar cada nova exposição sem ideia preconcebida. Essa frase indica bem as dificuldades mesmo que tenho aqui, também eu, a retomar incessantemente esse problema que está sempre presente na nossa experiência, porque é preciso, sob formas diversas, chegar a criá-lo, a cada vez sob um novo ângulo. Freud explica-nos que é preciso refazer a cada vez um inocente. Há nesse capítulo um progresso em que tocamos com o dedo, alguma coisa de verdadeiramente muito singular. Freud enumera todas as objeções que se podem fazer sobre a validez da lembrança do sonho. O que é um sonho? A reconstituição que o sujeito faz dele seria exata? Que garantia temos nós de que uma verbalização ulterior não se misturou aí? Todo sonho não seria uma coisa instantânea, a qual a palavra do sujeito dá uma história? Freud afasta todas essas objeções e mostra que não são fundadas. Mostra sublinhando o fato inteiramente singular de que quanto mais o texto que o sujeito nos dá é incerto, mais ele é significativo. É na dúvida mesma
O sujeito manifesta sobre certas partes do sonho, que ele, Freud, que o escuta, que o espera, que está lá, para revelar o seu sentido. Reconhece justamente o que é importante, o que o sujeito duvida, deve-se ter certeza. Mas à medida que o capítulo avança, o procedimento se atenua, a tal ponto que, no limite, o sonho mais significativo seria o sonho completamente esquecido, de que o sujeito não pudesse dizer nada. É mais ou menos o que o Freud escreve. Pode-se frequentemente reencontrar pela análise tudo que o esquecimento perdeu, em toda uma série de casos. Pelo menos, alguns nadinhas permitem reencontrar não um sonho mesmo, o que é o acessório, mas os pensamentos que estão na sua base. Alguns nadinha é bem o que lhe digo. Do sonho não resta nada. Pois bem, o que é que igualmente interessa a Freud? Aí caímos nos pensamentos que estão na sua base. O termo pensamento não há nada de mais difícil a manejar para todas as pessoas que aprendem psicologia. E como aprendemos psicologia, esses pensamentos são para nós o que remexemos sem cessar na nossa cabeça, enquanto gente habituada a pensar. Mas talvez os pensamentos que estão na base estamos suficientemente elucidados por todas as introduções para nos perceber que não é o que se crê quando se fazem estudos sobre a fenomenologia do pensamento. Pensamento sem imagens ou com imagens, etc., não é o que chamamos correntemente um pensamento, porque aquilo de que se trata o tempo todo é de um desejo. Deus sabe que esse desejo, nós aprendemos ao longo da nossa pesquisa, a nos aperceber de que ele corre como um anel que vemos desaparecer e reaparecer num jogo de passo a passo. Afinal de contas, ainda não sabemos se deve ser situado do lado do inconsciente ou do lado do inconsciente ou do lado do consciente. E desejo de quem e de que falta, sobretudo. Freud ilustra o que ele quer dizer como um exemplo, numa pequena nota que tira da introdução à psicanálise. Uma doente, ao mesmo tempo cética e muito interessada por ele, Freud encontra um sonho bastante longo, durante o qual, diz ela, certas pessoas lhe falam do livro sobre o Witz e falam bem do livro. Tudo isso parece não trazer nada. Trata-se em seguida de outra coisa, e tudo o que resta do sonho é isto: canal. Talvez um outro livro ate essa palavra, algo que se trata de canal. Ela não sabe. É inteiramente não nítido. Resta, pois, canal, e não se sabe o que isso se relaciona, nem de onde vem, nem de onde vai. Bem, é isso que é o mais interessante, diz ele. Isso que não é senão um fragmentozinho, com uma aura de incerteza em volta. Bastantes pontos interessantes. Fiquei pensando até na nota de rodapé, né? Que vai falar que Freud sempre buscou escrever de uma forma que fosse entendível para todos. Será que o Lacan perdeu essa alma? Não passaram por ele essa nota de tradução? É a questão. Bom, mas ficamos por aqui. Então a gente parou na página 66. É isso. Nos vemos semana que vem. Até mais, pessoal.